Eles admitiram que deram um golpe no Brasil e não foram os patriotas do 8 de janeiro e muito menos Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que já passou por essa nação, mas sim a Folha de Papel Higiênico de São Paulo admitiu que o STF tem agido politicamente, principalmente em processos contra patriotas inocentes. Tudo isso você vai acompanhar aqui comigo. Tem muitas matérias sensacionais aqui. Antes, eu peço para você sempre deixar o like, compartilhar ao máximo e ajudar o Mário Robert a chegar a mais pessoas, tá? Sem tomar muito do seu tempo, vamos já para a primeira matéria que eu separei para vocês, que é o Gustavo Gayer, nosso querido Gustavo Gayer, falando exatamente isso que eu acabei de dizer, trazendo informações de que a Folha de São Paulo deu um verdadeiro tiro no pé agora, admitindo toda a trama golpista contra Bolsonaro e contra aqueles que o apoiam. Dá só uma olhada. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia relativa, ou também, mais popularmente conhecida, ditadura do judiciário. Hoje acontecerá a troca da presidência da nossa magnânima, divina Suprema Corte. Sai da presidência o Barroso, depois de algumas crises de choro, muito mimimi, inclusive achando que está pensando até em fazer um retiro espiritual e que vai sair do STF, sim, há essa possibilidade. Eu acho que o Barroso acredita que saindo do STF, abandonando o seu cargo, ele não sofrerá as consequências, né, como lei Magnitsky, que muito provavelmente virá até ele. E entra no lugar dele o Edson Fachin, um notório apoiador. Trocou 6 por meia dúzia, né? Trocou um cocôzinho por uma fezes, é isso? Tudo farinha do mesmo saco, né? Talvez o Fachin seja pior, porque aí o Fachin sim é um militante assumidamente petista, amigo de Dilma, amigo de Lula, né? Agora, o que me chamou a atenção aqui no começo dessas falas do Gayer é que ele diz que o Barroso ele vai fazer um retiro espiritual. Será que o Barroso está querendo tirar alguns demônios que estão em cima dele? O que acontece? Será que, sei lá, um encontro, um retiro espiritual? Apesar que ele segue várias vertentes aí, né? Eu não sei se realmente ele quer tirar ou que mais se apossem dele, né? Do MST e da Dilma. E aí, a imprensa, que sempre defendeu essas ações do Alexandre de Moraes, dizendo que elas eram democráticas, sempre falando que nunca houve nenhum atropelo, nenhum desrespeito ao devido processo legal, e, na verdade, até acusando aqueles que criticam essas decisões como golpistas, ou fascistas, ou extrema-direita, solta uma matéria hoje onde eles, talvez inadvertidamente, admitem que o STF descumpre as regras e, basicamente, eles admitem que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte deu um golpe no Brasil. E eu não estou exagerando. A matéria está aqui, eu compartilho ela com vocês. O que pensa a Folha? Então, é a Folha que está dizendo isso. Vamos lá. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Então, na manchete, admitindo que o STF está fora de controle. Autocontenção. Autocontenção é ali, vamos diminuir os danos, não é isso? Contenção de danos, não é isso? A autocontenção de danos. Porque os danos foram cometidos por eles mesmos a partir do momento em que eles passaram por cima da Constituição e fizeram o que eles estão fazendo até hoje. Eles não estão conseguindo mais se conter. Aí vamos lá. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos. Espera aí. Então aqui, tá vendo? É o jornalismo burro, né? Eles estão admitindo que o julgamento do Bolsonaro foi um julgamento com ativismo, coisas inéditas, né? Heterodoxias e excessos. Excessos, entenda-se, atropelo constitucional, desrespeito à liberdade de expressão, desrespeito à defesa. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF... Isso aqui eles estão definindo o golpe, ó. O STF tomou para si tarefas que caberiam à PGR. Então, beleza, o STF é um tribunal de exceção. Invadiu a seara do Legislativo, como quando alterou o marco civil da internet. Olha só o que a Folha pensa, gente. A Folha pensa o quê?
Olha, o STF deu o golpe, mas aí o editor vira e fala assim, cara, não fala isso não, fala de uma maneira mais... usa os eufemismos aí, fala de uma maneira mais educada. Não, então tá bom, não vou falar que o STF deu o golpe, não. Vou falar que o STF tomou os poderes do PGR, do Legislativo, mudou o marco civil da internet, age com ativismo, heterodoxias e excessos. Não falou a palavra golpe aqui, mas descreveu exatamente o que seria um golpe do judiciário. Aí mais embaixo, olha aqui. Entre elas estão em especial os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes, como o das milícias digitais, aberto em 2021 e destinado a vigorar em 2026. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Peraí. Então o Alexandre de Moraes está desrespeitando a toga para perseguir pessoas que pensam diferentes dele? É mais ou menos isso? É isso que está acontecendo? E aí vai. Além de tomar para si tarefas que, em circunstâncias regulares, caberiam à Procuradoria-Geral da República, o Supremo também invadiu nos últimos anos a competência do Legislativo, como quando se arvorou modificar o Marco Civil da Internet, prejudicando a liberdade de expressão e a segurança jurídica. Tá, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é a Folha de São Paulo, que tem um viés de esquerda. Agora, Moraes, eu acho que, seguindo a coerência que o senhor tem demonstrado ao longo dos últimos anos, o certo seria colocar a Folha de São Paulo também no inquérito das milícias digitais. Porque o que eles estão escrevendo ali é justamente o que nós estamos falando há vários anos, o que acarretou na nossa inclusão no inquérito das fake news, busca da Polícia Federal nas nossas casas, derrubada das nossas redes, bloqueio de contas. Só que nós estamos agora lendo um artigo da Folha de São Paulo. Agora não sou eu mais que estou dando essa opinião, é a Folha de São Paulo. Então, assim, eu acho que pelo bem da nossa democracia, no mínimo, a Folha de São Paulo tem que sofrer uma busca e apreensão, tá? E também ter, obviamente, suas redes sociais bloqueadas. E para concluir, no UOL, Fachin assume STF sob sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso. Aí olha a primeira linha. Os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Pera aí. Então aqui até o UOL, esse é esquerdista ao extremo, tá? Até o UOL tá admitindo que os julgamentos do STF são políticos? Sim. Então a condenação do Bolsonaro foi política e não técnica? Tem que ser anulada. Por isso ela deveria ser, então, anulada. Vocês entendem? A anistia geral, total e restrita não é por causa do Bolsonaro e nem só por causa dos presos, é para resgatar a segurança jurídica no Brasil, que foi destruída por alguns membros da Suprema Corte. É só isso. Nós da direita não queremos que seja fechado nenhuma instituição, nós queremos que a Constituição, devido ao processo legal, seja seguido. Só que parece que hoje no Brasil você pedir isso é a coisa mais antidemocrática que você pode falar. Então, fica aí um artigo da Folha de São Paulo, que com certeza agora a Folha de São Paulo vai ser colocada no inquérito das fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe, da Comissão do Estado Democrático de Direito, pelo bem da nossa democracia. É um absurdo aceitar que o jornal da envergadura da Folha de São Paulo fale isso aqui, ó, que o Supremo está fora de controle, que ele pegou o poder da PGR, que ele pegou o poder do Legislativo, que ele está fazendo excessos, que ele está fazendo ativismo. É um absurdo, não pode. Isso pode acabar com a nossa democracia. Então, prisão para todo mundo na Folha de São Paulo, tá bom? A Folha de São Paulo disse isso aí, pessoal. É claro que é um sincericídio, né, como o Gustavo Gayer disse. Eles estão entregando o jogo todo, né? Em que eles participaram também, tá? Quando eu digo aqui que eu sou a favor de que a Globo seja sancionada pela Lei Magnitsky, eu também coloco aí as outras empresas de comunicação vendidas, como a Folha de Papel Higiênico de São Paulo, que por muito tempo fomentaram a perseguição desenfreada deste maldito careca do STF. Eu acho que eu posso chamar de maldito, né? Não é nenhum crime, né? Demônio, capeta. Eu acho que eu posso falar isso, né? Eu não posso instigar crime e tal, xingar ele de outras coisas. Mas eu acho que, colocando nessas entrelinhas, eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso, né? Eu não sei. Tô com medo de receber uma notificação depois de chamar ele de capeta aqui. Mas, enfim, não tenho outro adjetivo a não ser chamar essas pessoas que tem arquitetado um golpe verdadeiramente contra o nosso país. Mas olha só que interessante, que as coisas começam a mudar lá dentro, né? A Folha de São Paulo bem disse aí que
ele tomou o poder da PGR para si, não é isso? E olha só que matéria interessante que saiu aqui agora há pouco. PGR se irrita à Polícia Federal e se afasta de Moraes. Olha só. Então quer dizer que Paulo Gonet agora, depois da Magnitsky, depois de tudo sendo aplicado, todas as sanções, né? Aí agora o PGR abriu os olhos para o que verdadeiramente está acontecendo no nosso país e agora ele resolve se afastar do capeta, não, do faraó. É isso? Entendi. Vamos entender a matéria. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uma suposta coação em processo judicial. Uma esdrúxula argumentação tenta defender a tese de que Eduardo buscou, junto ao governo Trump dos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário. Pois é, concordo com eles, realmente o Eduardo Bolsonaro estava articulando com Donald Trump as tarifas e as sanções contra ministros, né, do STF aqui no Brasil por perseguição política, é o que eles estão fazendo neste momento. E o Eduardo está errado? Ele não está errado, ele está fazendo absolutamente certo, ele teve que fugir do Brasil porque ele seria um dos alvos que estariam presos neste momento. E é por isso que ele está tão ativamente trabalhando junto a Donald Trump para poder, né, aplicar essas sanções. Porém, nesse mesmo caso, servidores da Polícia Federal atrelado ao ministro Moraes fizeram um relatório incluindo o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Paulo Gonet, por sua vez, não ofereceu denúncia contra nenhum dos dois. Isso irritou a Polícia Federal e colocou Moraes numa situação delicada. É nesse inquérito que foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro e recorrido o passaporte de Malafaia. Pessoal, eu por muitas vezes já disse para vocês, já expliquei para vocês, é que passa pela minha cabeça que tudo isso, esse afastamento do PGR, às vezes o PGR vai contra uma decisão do Alexandre de Moraes, que isso tudo é um teatrinho para a gente pensar, para a opinião pública pensar que lá existe cada um pensando com a sua própria cabeça. Ninguém vai pela cabeça dos outros lá dentro, entendeu? É isso que eles querem passar, que o judiciário trabalha, cada ministro com a sua teoria, né, com a sua tradução da lei, não é isso? Do seu entendimento da lei. Então, o que eles querem passar para nós, né, é esse tipo de afastamento que eu não acredito nem um pouco. Talvez possa ter tido um afastamento, sim, para que o Gonet não seja sancionado pela lei Magnitsky, mas que eu acredito que eles estão se separando por livre e espontânea vontade, não acredito, tá? Um tem conluio com o outro, um tem rabo preso com o outro, um sabe os segredos do outro e nunca eles vão se separar totalmente. Sempre vai ficar nesse teatrinho aí para nós, tá? Vamos lá. Os advogados do ex-presidente já requereram a imediata revogação da prisão e os advogados do pastor já fizeram 4 pedidos para recuperar o passaporte. Houvesse uma conduta imparcial, esses pedidos já deveriam ter sido apreciados e deferidos. No Brasil atual, Moraes enrola e abusa do poder. Pois é. Então tá aí a matéria, né, do JCO. Eu particularmente não acredito nesse afastamento sincero do PGR ao Careca, tá? Eu acredito que seja aí uma manobra equivalente à manobra do Barroso, né, de sair do STF para tentar se livrar de uma lei Magnitsky, e eu acredito que não vai dar certo, tá? Vamos lá, próxima matéria na tela é essa aqui. Barroso deixa escapar o medo de impeachment. Então, as possibilidades agora para um impeachment começam a surgir nos bastidores de Brasília. Então, o impeachment agora começa a ser um medo
dentro do Monte Olimpo, onde os semideuses se achavam completamente intocáveis. Então quer dizer que o impeachment já começa a tirar o sono de alguns lá dentro. E isso é interessante, pessoal. Olha só, vamos continuar acompanhando aqui. O presidente do Supremo Tribunal, Roberto Barroso, o ex-presidente, no caso agora é o Fachin, né, declarou em entrevista à CNN que considera irrazoável o uso do impeachment como forma de afastar ministros da corte. Ele destacou que esse recurso não deve servir como resposta a divergências de opinião, mas apenas em situações excepcionais. Barroso ressaltou que, embora críticas políticas ao Supremo sejam legítimas, o afastamento dos magistrados por meio de impeachment só se justifica em circunstâncias muito específicas. Abre aspas. Você pede o impeachment em casos graves de corrupção ou de casos graves de violação de Constituição, afirmou o presidente do STF. Durante a entrevista, o ministro também comentou sobre a ação apresentada pela AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, referente ao rito de impeachment dos integrantes da corte. Para Barroso, a legislação sobre crimes de responsabilidade está desatualizada e carece de uma reformulação compatível com a Constituição de 88. Ele lembrou que revisões semelhantes ocorreram nos processos de afastamento do ex-presidente Fernando Collor e Dilma Rousseff. O magistrado citou ainda o exemplo norte-americano. Segundo ele, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, já se pronunciou publicamente contra o uso de impeachment como instrumento para contestar decisões judiciais. Então, eles estão, neste momento, com medo, morrendo de medo das decisões que possam vir após, né, essa perseguição desenfreada contra patriotas, contra principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Barroso começa a demonstrar medo. Barroso está saindo do STF, lembrando que pode ser atingido pela Lei Magnitsky, deve ser atingido pela Lei Magnitsky, já que atuou com prevaricação, vendo toda a atuação de um só sujeito dentro do STF, mandando em todos eles lá dentro, e ele não fez absolutamente nada para conter os desmandos do careca do STF, né? Então nós ficamos aqui esperando os próximos capítulos dessa novela. Mas quem disse que Trump ficaria quieto diante de tudo o que está acontecendo no nosso Brasil? O presidente Donald Trump mandou um recado. Secretário de Trump manda forte recado ao Brasil. Vamos então entender que recado é esse. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou que o Brasil precisa ser consertado. Consertado é algo que está o quê? Quebrado, está com um defeito. Algo que está com defeito precisa ser consertado. Foi essa a expressão, né, que o secretário de Comércio, o Howard Lutnick, ele usou para mostrar qual a situação neste momento com o Brasil, tá? Vamos lá. A fala foi dada em entrevista ao programa News Nation, onde o integrante do governo Trump citou países que, em sua visão, têm um problema e precisam se alinhar às exigências de Washington. Abre aspas. Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Caramba, o cara colocou Suíça e Brasil no mesmo balaio. Eles têm problema. Índia. Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos, abrir os seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos, e é por isso que estamos em desvantagem com eles, afirmou Lutnick. Apesar da menção do Brasil, o país não foi incluído na nova rodada de tarifas anunciadas por Trump, que entra em vigor na próxima quarta. As taxas, que variam entre 25% e 100%, atingiram produtos como medicamentos, caminhões pesados, móveis e utensílios domésticos. Entre os alvos estão a Suíça,
a Índia, a Austrália e a Coreia do Sul. Segundo Lutnick, a medida é justificada pelo déficit comercial que os Estados Unidos enfrentam com alguns parceiros. Ele citou o caso da Suíça como exemplo. Bem, é um pequeno país rico. Sabe por que eles são um pequeno país rico? Porque nos venderam 40 bilhões de dólares, 214 bilhões de reais a mais em produtos. O secretário enfatizou ainda que os países que desejarem manter relações comerciais estáveis com os americanos terão de aceitar as diretrizes da política econômica de Trump. Estes países precisam entender que, se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso jogar bola com o presidente dos Estados Unidos. E é exatamente isso que Donald Trump chamou o Lula na xixa na última convenção da ONU, onde Trump disse que iria se encontrar com o presidente brasileiro e o Lula está fugindo de Donald Trump. Ele está correndo da responsabilidade de se assentar na mesa de negociações com o Trump, porque o Lula está com medo do Trump fazer o que fez com o primeiro-ministro da África do Sul, né, com o presidente Zelensky e com outras pessoas que o Trump já não humilhou, mas jogou as verdades na cara daqueles que realmente estavam tentando prejudicar pessoas do seu próprio país e prejudicar também os Estados Unidos. Lembrando que o Lula chamou muitas das vezes o presidente americano Donald Trump de nazista, né? E eu acho que o Trump leva isso até hoje no coração, né? Algumas pessoas já disseram que o Trump leva algumas coisas para o pessoal, e eu acredito nisso, que o Trump realmente leva pro pessoal algumas coisitas. Vamos ouvir então o que diz aqui o nosso querido Oi Luiz, que traz um vídeo sensacional. Vocês gostam do Oi Luiz? Por isso que eu trouxe ele aqui. É um cara sensacional, já participou do Tamo Junto com a gente. Um cara super bacana, super humilde, né? E é um cara inteligentíssimo. Ele diz aí que os jornalistas da Globo vão tomar sanções nos próximos dias. Vamos ouvi-lo. Os bancos. Essas entidades etéreas que não têm cheiro, não têm rosto, mas têm o poder de decidir quem respira financeiramente no planeta Terra. E eis que surge um dilema shakespeariano digno de Wall Street. Obedecer às sanções dos Estados Unidos contra Alexandre o Grande ou ajoelhar perante o Supremo brasileiro e fingir que nada aconteceu? De um lado, os Estados Unidos dizendo: ou vocês cumprem ou pagam multas bilionárias e vão operar em real para o resto da vida. Do outro, Flávio Dino, aquele ministro que acha que lei internacional é opcional, assinando despacho feito sob medida para salvar o colega de toga. Leis estrangeiras não valem aqui, disse ele, como se pudesse colocar o dólar de castigo no cantinho da sala. Resultado, os bancos brasileiros ficaram no meio do tiroteio, como o Neo do Matrix, desviando de sanções de um lado e despachos do outro. Enquanto isso, Itaú, Bradesco, BTG e companhia começaram a receber cartinhas do tio Sam. Oi, vocês já congelaram as contas do Moraes? Ou estão achando que o Swift é samba? O sistema financeiro global virou um grande episódio de quem quer ser o próximo sancionado. Porque, no fim das contas, os Estados Unidos controlam o dinheiro que move o mundo. E quem tenta bancar o rebelde pode acabar como o BNP Paribas, que em 2014 levou uma multa de 8,9 bilhões de dólares só porque achou que podia negociar com o Irã e o Sudão, enquanto o tio Sam não olhava. Quer brincar de herói contra o sistema? Boa sorte, mas lembre-se, o dólar sempre vence. E se até o Banco do Brasil já foi multado por importar tapete iraniano, imagino que não acontece quando o nome envolvido é Alexandre de Moraes. Assim começa a novela. O ministro que se achava intocável descobre que existe uma lei acima da toga, a da Magnitsky, a serpente de sanções que aperta devagar, mas nunca solta. Mas, se a situação está tensa para os bancos, prepare o balde de pipoca, porque para a Globo está virando filme de terror classe B.
Após novas denúncias de Eduardo Tagliaferro na Câmara dos Deputados, o jornalista Paulo Figueiredo levantou uma bomba. A nora de Miriam Leitão pode ser a porta de entrada da Lei Magnitsky na emissora. Sim, meus amigos, parece que o cercadinho do jornalismo finalmente vai sentir o veneno escorrer pelo fio da caneta. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. É tudo malcomunado, né? É toda uma trama entre elas, né? A gente sabe disso. Faz tempo que esse povo age assim, mas é bom que agora tá aparecendo, né? Agora tá jogando tudo no ventilador e logo mais as coisas vão ficar cada vez piores para essa corja que tramou contra o Brasil. Eles sim prepararam um golpe de Estado contra o Brasil. Eles vão se ferrar. Deixa eu agradecer aqui a presença da Marcelinha Bolsonaro, nossa moderadora. Obrigado, Marcelinha. A Sayonara também, que está aqui com a gente. Quem mais de moderador está aqui no chat? Deixa eu ver, para eu não esquecer de ninguém. Somente as duas hoje no chat. Obrigado aí às duas queridas que também são moderadoras lá no Tamo Junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí no nosso chat, tá? Vamos continuar. A Nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, na Miriam Leitão. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas a Nora recebia. Tinha um emprego no TSE. Pois é. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. A função dela dentro do tribunal, o que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse, as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício. Hoje a gente consegue entender, né? O porquê que a Miriam Leitão... Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Uns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se utilizasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... Peraí, a nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Era. Imagine o tanto de canais que foram prejudicados, inclusive o meu canal é prejudicado até hoje por essa censura maldita. Eu só não perdi o canal, mas a retenção, o alcance, tudo foi diminuído ao máximo. Esse aqui está sendo o pior mês desse canal. Eu não gosto de falar coisas negativas, só que eu vejo pelos números do canal. Pelos números, eu já não consigo mais manter este canal apenas com o YouTube. Eu preciso estar fazendo sorteios no canal, pedindo Pix para você, entendeu? Por causa que eles me prejudicaram. Prejudicaram muitos outros que perderam o seu sustento, o seu trabalho aqui como jornalista. Tudo isso precisa ser averiguado, precisam pagar na cadeia essa corja. Né? Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis, sempre de direita?
E aí ia a Miriam Leitão e ia defender essa merda no meio da Globo News? Ah, esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. E eu acho que deveria pegar a sogra também. Nota publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. A vocês que pedem e sonham com uma lei Magnitsky contra a Rede Globo, esse tipo de conexão é o tipo de porta de entrada que nos interessa. Não sei se vocês se lembram, mas um mês atrás, Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou em seu depoimento no Senado que o TSE coordenou uma rede de verificadores de fatos, uma espécie de Skynet da verdade oficial, abastecida por jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Segundo ele, essa rede de censura gosta muito da Globo. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. Que surpresa, né? É tipo descobrir que o pica-pau gosta de derrubar bigornas na cabeça dos outros. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. Afirmações de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. E agora o público se pergunta, quem será o primeiro a cair? Bonner, o porta-voz do Boa Noite Democracia? O senhor não deve nada à justiça. Daniela Lima, a motorista de fuga do Calhambeque jurídico? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... Ou será que veremos a própria sogra da Miss Censura, a Miriam Leitão, sendo sancionada e dizendo: Entenda como isso é bom. Preparem as vinhetas. Vem aí Magnitsky, a série, estrelando a Globo e coadjuvantes togados. Mas se o enredo da Globo é tragicômico, o da família Moraes já virou roteiro de HBO Max. Paulo Figueiredo revelou que os 3 filhos de Chandemar, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela, também estão no radar da Magnitsky. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da GloMag, a Magnitsky, aos 3 filhos de Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela. Os 3 sócios do Instituto Lex, com 25% cada, e também no Barci de Moraes Advogados, foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para o escalonamento das retaliações. Eduardo Bolsonaro também falou sobre isso. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barci de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. Tava legal. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Pois é. Não tava legal? Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos?
Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Mas calma, a Lei Magnitsky não é um raio, é uma jiboia. Ela não mata com estrondo, ela espreme devagar. Primeiro vem o desconforto, depois a falta de ar. E quando você percebe, já não tem mais saída. Foi assim com a esposa, Viviane Barça de Moraes. A administradora da holding familiar acordou um belo dia e descobriu que o site do escritório estava fora do ar. Hospedagem? Derrubada. Servidor? Bloqueado. Mensagem final? Conteúdo abusivo removido. É como se o universo digital dissesse: sabe aquela sua pose de respeitabilidade jurídica? Deletei. O site voltou ao ar, mas só a homepage. Quando você clica nos links, não vai a lugar nenhum. E ainda por cima, surge a mensagem de que o site não é seguro. Sei não, mas era melhor para a imagem do escritório quando o site estava fora do ar. Mas o apagão virtual foi só o trailer. O verdadeiro drama é o deserto financeiro que vem depois. Clientes somem, contratos viram suspeita, pagamentos são rastreados como se cada boleto fosse um cavalo de Troia. Ninguém quer ser o próximo a cair na lista da OFAC, o órgão americano que pune quem ousa lidar com sancionados. E lá está, Chandesir, cercado por um campo minado invisível. Cada movimento errado pode transformar um simples depósito em crime internacional. É a ironia mais saborosa desde o plot final de O Poderoso Chefão 2. O homem que sufocou adversários agora sente o próprio ar acabar. O ministro que censurava perfis vê seu IP bloqueado. O juiz das multas diárias agora experimenta o peso de uma que não pode recorrer. A Lei Magnitsky, ao contrário dos despachos teatrais de Brasília, é uma engrenagem silenciosa. Não precisa de voto no plenário, nem de live no YouTube. Basta um clique e as portas do sistema financeiro mundial se fecham com uma missão impossível. Pois é, morte financeira, né, que eles chamam, né, a Lei Magnitsky, é considerada uma morte financeira. Ninguém quer fazer mais nada de acordos com esse tipo de gente que é magnitscado, porque os sancionados podem ser, os próximos sancionados podem ser quem tiver com sociedade com eles, entendeu? Silene Marias, muito obrigado, se tornou membro ontem, seja bem-vindo, minha linda. E também incluiu no sorteio, né? Ela se incluiu no sorteio. Aí você pergunta para mim, que sorteio, né, Mário Robert? Eu tô fazendo um sorteio aqui, pessoal, todos os meses eu faço sorteio, porque senão eu não consigo manter o canal no ar, né? Só com os ganhos do canal eu já não tô conseguindo mais manter esse trabalho, então eu preciso fazer esses sorteios aí mensais
para poder manter aqui as minhas contas em dias, né? Pagar o meu aluguel, dar o leitinho para as crianças, como o Eduardo Bolsonaro falou. A gente está passando muita necessidade, que eu digo, financeira, principalmente por causa que o Google tem limitado muito o nosso alcance. Então eu peço para vocês me ajudarem nesta causa de continuar propagando a verdade dos fatos aqui com jornalismo isento e totalmente independente, né? Mas eu dependo de vocês. O meu trabalho não é totalmente independente, porque eu dependo da sua ajuda que está aí do outro lado. Então, se você gosta do trabalho do Mário Roberts, se você gosta do meu trabalho aqui, se você acha que o meu trabalho é importante para ajudar o Brasil, participe desse sorteio, né? Que a Silene também está participando, várias pessoas estão participando. R$10 uma chance no Pix, tá? Você vai mandar um Pix no pixmariorobert@gmail.com, que está na sua tela, e você vai estar participando automaticamente. Seu nome já entra, eu já incluo na roleta que a gente vai estar rodando aqui no próximo dia 4 de outubro. Próximo dia 4 de outubro eu vou estar rodando essa roleta e você pode ser o ganhador ou a ganhadora. O que acontece? Você pode ganhar um bonorinho de pelúcia, que é confeccionado pela Simone Baade, que é minha vizinha e seguidora do canal. Também eu estou incluindo o perfume da linha Jair Messias Bolsonaro, o perfume do nosso querido Bolsonaro vai para você, e também a camiseta. Imagine você dando de presente aí para o seu pai, né, para o seu esposo, né, para alguém que gostaria de ter o perfume do Bolsonaro, tá aí. A pelucinha, muitas mulheres vão ficar para elas, que eu sei que vocês gostam, e a camiseta também. Aí tanto homem quanto mulher pode usar para as próximas manifestações, se Deus quiser, para a nossa comemoração, porque o nosso presidente estará de volta, se Deus quiser. Então me ajude a continuar te ajudando com este trabalho aqui. Hoje eu olhei ali alguns números que me deixaram realmente entristecidos, mas eu sei que Jesus está no barco e ele não vai me abandonar nunca. E eu tenho alguns amigos que eu vou pedir ajuda também para que a gente consiga continuar com este trabalho firme e forte. Além do like que você dá, que é muito importante, além do compartilhamento e da inscrição quando você se inscreve no canal e se torna membro, também ajuda pra caramba. Você pode ajudar financeiramente através do Pix e participar desse sorteio que eu vou fazer numa roleta no dia 4 de outubro, ok? Não vou tomar mais seu tempo, vamos para a próxima matéria. Encontro entre Lula e Trump permanece indefinido, diz Alckmin. O vice-presidente diz que ainda não há data para conversa entre o petista e o republicano sobre o tarifaço. O Lula, como eu disse para vocês, ele está com o símbolo do cobre na mão. Ele está morrendo de medo. De conversar com o Donald Trump, porque ele sabe que o Donald Trump vai rasgar ele, vai jogar na tela. E se Donald Trump não chegar e falar assim, peraí, eu tenho uma televisãozinha atrás de você, igual ele fez com o presidente da África do Sul, né? Ele vai abrir ali e vai falar assim, é o seguinte, você me xingou de nazista. Com que base você me chamou de nazista? Quais são os crimes que eu cometi? Qual é o apoio ou declaração que eu dei favorável ao bigodinho da Segunda Guerra Mundial? Me fala aí, por que eu sou isso aí que você me xingou? E o Trump, com certeza, estava doido para fazer isso na cara do Lula. Só que o Lula está correndo. Primeiro ele disse que a conversa com o Trump seria uma videoconferência. Depois ele disse que seria somente por telefone. Provavelmente Donald Trump não aceitou nenhum e nem outro e quer o Lula pessoalmente nos Estados Unidos para negociar. Caso contrário, não tem negociação. Então, por isso que o Alckmin disse aí para os jornalistas que o encontro entre Lula e Trump permanece indefinido. Na verdade, o Lula tá vendo alguma forma de fugir disso aí. Eu ainda digo para vocês que o Lula vai inventar alguma doença por essas semanas. Ele vai inventar alguma internação no Sírio-Libanês, ele vai, com certeza, inventar fortes dores de cabeça, ele vai inventar alguma coisa para poder meter um atestado e não ir conversar com o Trump. Vocês podem acreditar no que eu estou dizendo. Se acontecer, vocês vêm aqui e falam, bem que você disse, hein, Mário? Porque é o que a gente analisa, é o que a gente enxerga lá na frente.
O cara é covarde. O cara xinga, só que quando o outro vai tirar uma satisfação com ele, ele foge, ele corre. Vocês estão entendendo? Então é isso que acontece. A Sayonara disse que o Pix hoje está com problemas. Pessoal, vocês podem testar aí, quem for participar do sorteio, se quiser fazer o sorteio agora, eu já falo o nome aqui, pixmariorobert@gmail.com. Obrigado, Sai. Sayonara disse que está com problema o Pix. Vocês podem me ajudar para ver se realmente está com problema o Pix? Me ajuda aí para eu saber se está realmente com problema o nosso querido Pix. Olha, hoje durante a live ninguém entrou no sorteio, tá? Só teve uma pessoa que entrou 5h32 da manhã, que deve ter assistido o programa no ônibus indo para o trabalho, que foi o Francisco Silva Filho. Ele deve ter assistido a live gravada e o Francisco entrou no sorteio. Mas durante a live aqui agora, ninguém. Só dá uma olhadinha se o Pix está funcionando, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aí, faz o teste, que eu leio o seu nome ao vivo aqui, você entrando no nosso sorteio, tá? Então, o Alckmin, provavelmente o Lula vai inventar alguma doença e vai mandar o Alckmin ir conversar com o Donald Trump. O Lula tá morrendo de medo, pessoal. Ele tá morrendo de medo. Ele não vai querer ir neste confronto com o Donald Trump. Ele sabe que Donald Trump, já alertaram para ele que Donald Trump vai colocar toda a verdade ali em xeque, o Lula não vai saber o que fazer, né? Nem tomando uma, o Lula vai conseguir conversar com Donald Trump. Bom, vamos assistir o doutor Marcília, que diz aí sobre a trama, né? Vocês ficaram sabendo que a esposa abriu um novo escritório, né? A esposa de Moraes, quer burlar a lei Magnitsky. Será que é isso? Vamos entender. Depois de sancionada pela Magnitsky, a esposa do Moraes abriu um novo CNPJ, um novo escritório de advocacia. Pode? Não pode? O que vai acontecer? Eu vou explicar para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, venha nos fazer crescer essa comunidade. A gente está beirando aí a 300 mil inscritos e queremos bater logo essa meta. Vamos para frente, vamos junto. E depois que você acabar de ver o vídeo, fecha o chat e clique no joinha, porque assim o conteúdo circula para mais gente, o algoritmo entende que é relevante e faz o conteúdo circular e a gente cresce juntos. Muito bem. Sabemos que o Moraes está sancionado, sabemos que a esposa dele está sancionada, sabemos que o Instituto Lex dele também está sancionado. Por que essas pessoas, empresas ligadas a ele, estão sancionadas? É maldade? Não, não é maldade. É para dar efetividade ao cumprimento da Magnitsky destinada ao sancionado Moraes. É uma ampliação a terceiros das sanções a ele. Não é a esposa dele que está sendo sancionada. A esposa dele está sendo sancionada porque é administradora de uma holding familiar que serve de apoio financeiro a ele. A holding familiar está sendo sancionada não por maldade, mas porque é uma holding que serve de apoio a ele, não para fazer cursos jurídicos. A Lexa, essa empresa, ela chama-se Lex Instituto Jurídico. Qual é o instituto? E qual o jurídico? Nada. Tem algum curso ligado a Lex? Não tem nada de curso nenhum. Serve apenas de apoio realmente financeiro, satélite financeiro do Moraes. E a mulher dele serve de administradora disso. Por isso que eles foram sancionados. Vocês percebem? Ah, mas isso é um absurdo, não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe? É claro que existe. Tenta você, por exemplo, fazer uma dívida trabalhista. Perca a sua empresa, por exemplo. Experimente fazer sua empresa perder uma condenação, tomar uma condenação trabalhista e não ter dinheiro na sua empresa. Veja se a Justiça do Trabalho não vai para cima dos sócios. Veja se a Justiça do Trabalho não vai para cima daqueles que estão pegando o dinheiro da empresa e guardando para si. Aqui é a mesma coisa. Se o Moraes foi sancionado e continua sendo beneficiado por patrimônio, bom, eles vão para cima de onde está esse patrimônio.
foram para cima da Lex, foram para cima dela, e aí vem o escritório de advocacia como uma desconfiança de que possa também servir de apoio financeiro para o Moraes. E veja só, esse é um ponto importante. O escritório de advocacia da esposa do Moraes não está impedido de ter clientes, não está impedido de prestar serviços advocatícios, está impedido única e exclusivamente de servir de apoio, de satélite financeiro do Moraes. Vocês percebem? Então eles não podem, por exemplo, receber valores altíssimos, eles não podem sair do estrito cumprimento dos serviços advocatícios para beneficiar a esposa dele. É isso pode. O que não pode é que isso seja usado para beneficiar a ele, que valores extraordinários entrem e falem, opa, isso aqui vai transbordar da esposa dele para o próprio Moraes? Aí não pode. E o que a esposa do Moraes faz diante disso? Segue a sua vida? Segue prestando serviços advocatícios no escritório? Não, vai lá e abre um outro. Claramente isso chama a atenção, né? É mais ou menos como se eu chegasse e falasse assim, eu tivesse um carro, e alguém virasse para mim e falasse, ó, esse seu carro aqui é muito potente, mas você não pode passar de 200 por hora na estrada. Aí eu falo, então não quero, então eu prefiro um outro carro. Bom, então parece que eu estou com a intenção de violar o limite da via. Me parece óbvio que se eu pego o carro, eu deixo esse carro e pego um outro, o que eu não estou querendo, eu não estou querendo andar com o carro tranquilamente, eu estou querendo correr, eu estou querendo violar as leis de trânsito, eu estou querendo usar esse carro para burlar o correto. Se eu troco de carro e não quero mais esse, por essa razão, me parece que eu não estou com boas intenções. Então, se você tem um escritório e só não pode burlar a Magnitsky, pode continuar prestando serviços advocatícios, e você troca de escritório, me parece que você está dizendo isso também, né? Assim, é possível, né? Vamos aqui conjecturar, não é uma coisa curiosa, não é no mínimo de se desconfiar que dias depois de você ser sancionado pela Magnitsky e poder prestar os serviços advocatícios, só não poder usar o seu escritório como apoio a um sancionado, você cria um novo escritório, né? Em 22 de setembro agora, de 25, a esposa dele criou esse novo escritório. A natureza jurídica é uma sociedade unipessoal de advocacia enquadrada em CNAE de prestação de serviços jurídicos. Ué, para quê? Se já tinha um. Então, parece que quer escapar da Magnitsky. Só que falta conhecimento a eles e a esposa do Moraes de como funciona a Magnitsky, porque ela está sancionada. E todo sancionado que tiver uma sociedade em uma empresa, 50% ou mais, a empresa automaticamente está sancionada. É assim que funciona a lei. Então, se você é um sancionado, todas as empresas onde você tem 50% ou mais, essa empresa já está também dentro da mira dos Estados Unidos. Meus amigos, quando eu falo para vocês, e às vezes algumas pessoas estão descrentes que vai acontecer alguma coisa, quando eu digo que é a morte financeira, não tem jeito, ela pode abrir 500 empresas, 1000 empresas novas, não vai adiantar, toda empresa que ela abrir, todo CNPJ que ela abrir, vai ser sancionado. Isso é um efeito cascata, eles estão perdendo tempo, acabou, perdeu mané, não amola, né? E as coisas vão ficar cada vez piores para eles. Foram eles que procuraram. Não foi ninguém que foi atrás deles sancionar eles de uma hora para outra. Foram eles que procuraram tudo isso. E por falar neles, né? O Lula fez um pronunciamento agora há pouco. Eu sei que vocês não gostam de ouvi-lo, mas só ouve isso aqui. Quem ele disse que vai levar para o encontro com Trump, tá? Olha só. É mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Olha lá, ela disse que não. Vai não, vou não. Gente, é mais bem casada do planeta Terra. Se liga aí, gente. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Olha lá, não vou não, olha lá, não vou não. Eu não, eu não vou não. Que da hora, hein, bicho? Leva, Lula, leva a Janja, eu autorizo.
Pessoal, quem aí no chat autoriza o Lula levar a Janja para conversar com o Trump? Isso vai ser maravilhoso. Deixa eu agradecer meu querido Diogo Gregório, que está sempre com a gente aqui, a Rita, que está no chat aí, o Antônio, quem mais? Quem mais esteve aqui? A Lília Moisés, Carminha, nossa, muito legal vocês. Fernando Gol, quem mais? A Irene. Nossa, muito legal ver vocês participando aqui. José Antônio Neto, muito obrigado a todos que participaram no chat aí. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu só vou pedir para vocês que puderem me ajudar, que se você não puder participar desse sorteio aqui no canal e me ajudar financeiramente, passe para aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de participar de sorteios e queiram ganhar esses 3 presentes aqui e ainda ajudar um canal de direita raiz, tá? Isso aqui é um canal 100% bolsonarista, 1000% bolsonarista verde e amarelo, e eu conto com a sua participação aqui, tá bom? Me ajude a continuar ajudando o Brasil aqui neste canal. Preciso da sua ajuda. Participe. Uma chance, R$10. Tem gente que manda 50, é 5 chances. Tem gente que manda 100, é 10 chances de ganhar na sequência, tá bom? Dia 4/10, próximo, na live de meio de meio, eu vou estar aqui com vocês para trazer aí mais informações e também para sortear. Espero que seu nome seja falado aqui. pixmariorobert@gmail.com, tá na sua tela, e eu te encontro nos próximas lives aqui no Direita no Brasil. Deus abençoe você, a sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.